estarmos juntos aqui é bom para poder conhecer mais pessoas, matar a saudade de alguns. É tão gostoso encontrar também não só o povo de Ibitinga, mas também o povo de Marília aqui. Mas eu digo para vocês, queridos, que o mais importante é nesse momento sentir a presença de Deus. E eu estou sentindo. Eu pude sentir em cada momento aqui, na recapitulação da lição, nos louvores, na história das crianças, nas orações. E agora que você está orando por mim, eu sinto Jesus no meu coração. Eu sinto o poder do Espírito Santo. E eu faço também a minha oração para que nessa manhã a mensagem que nós vamos estudar possa realmente impactar o seu coração. Como já disse, foi a melhor decisão que você poderia ter, é estar aqui essa manhã. Mas o meu desejo é que você saia daqui cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para pregar o Evangelho como nunca antes, para viver no cristianismo como nunca antes, para estar pronto para a volta de Jesus. Amém? Como o pastor Valdir disse, na última assembleia eu fui eleito para ser então o líder do Ministério Pessoal, Escola Sabatina e também da ASA. E eu quero mencionar aqui algumas questões que nós estamos fazendo dos departamentos antes aqui de abrir a palavra. Sabe, há muitos projetos, há muitas coisas que nós estamos programando, mas há duas especiais que eu quero dividir com vocês. A primeira delas é o seguinte: nós vamos lançar aqui essa semana, e essa semana mesmo vai ser divulgado no grupo do WhatsApp. Todos os líderes aqui da Escola Sabatina, tanto o líder da igreja quanto os professores, nós estamos aqui fazendo alguns projetos especiais. Na sexta-feira, dia 24, no período da noite, nós estamos fechando o horário ainda, nós teremos uma live de lançamento de algum desses projetos. Entre eles, eu quero destacar 2 projetos. Nós estamos fazendo videoaulas de um resumo do livro Conselhos sobre Escola Sabatina. Então você vai ter o privilégio de poder assistir um vídeo e ali juntos contemos ali um bate-papo, né, sobre essas preciosas verdades que são encontradas nesse livro. E como então adaptá-las para a realidade da sua igreja, a realidade aqui da Paulista Oeste. Um outro projeto é o seguinte: nós vamos encerrar aqui o trimestre. E já no início do próximo trimestre, todos os dias pela manhã, nós vamos ter um vídeo de 1 minuto com a recapitulação da lição, ou um destaque da lição daquele dia. Então, todo dia, você vai receber essa mensagem e vai poder compartilhar no grupo da sua igreja, para relembrar os irmãos de estudar a lição, para ter ali uma curiosidade, um destaque, um ponto especial, para estarmos juntos conectados, aprendendo ainda mais da palavra de Deus. Então, há outras coisas mais ainda, mas uma segunda que eu quero destacar antes do sermão é o seguinte: eu tive o privilégio de passar por muitos lugares, e aqui na Paulista Oeste, além de ter feito, ser iniciado no meu ministério, eu fiz todos os estágios aqui. Aqui em Ibitinga, por exemplo, pregar é a primeira vez, mas eu estive em Ibitinga, eu conheço Ibitinga do Fábio Martinelli. Alguns conhecem aqui o pastor Fábio Martinelli, foi meu colega de turma, falava muito aqui de vocês, um pastor muito animado, gente boa demais. Depois, quando meu filho estava para nascer, né, minha esposa grávida, falou: tem que ir para Ibitinga comprar o enxoval do bebê, né? Aí já estivemos aqui e compramos. A outra vez que eu estive aqui, foi a última vez que eu estive aqui em Ibitinga, foi por algo muito triste. Foi o sepultamento do Beto. Alguns lembram dele. Faleceu num acidente de carro, e eu era amigo do Beto, mesmo ele sendo ele era palmeirense, e eu sou corintiano. Essa é a maravilha do Evangelho, né? Pode ser inimigos no campo, mas na igreja são amigos, né? E foi a última vez que eu estive aqui em Ibitinga. Mas eu passei por muitos lugares aqui da Paulista Oeste. E há muitas coisas boas que eu participei também ligado ao meu pai no evangelismo. E sabe de uma coisa, queridos? Quando eu olho para a Paulista Oeste, eu percebo que a grande comissão, ela está sendo pregada, ela está sendo levada. Mas há alguns detalhes importantes que nós precisamos melhorar ainda mais. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 28, bem no finalzinho, você encontra ali a grande comissão. E nós temos 4 verbos importantes ali, que é o ir, não é? Ide, ensinar, batizar e fazer o quê?
Fazer o quê, povo? Discípulos. Quando nós falamos sobre ir, sair para trabalhar, olha, eu sempre sei que dá para andar uma segunda milha, não é verdade? Dá para ir além. Só que é o seguinte, além de ir além, nós estamos indo de certa maneira. Você veio aqui, você está preocupado com a fé, você tem pregado o Evangelho, você tem ido. Quando nós falamos sobre ensinar, nesse ponto eu falo igual a irmã disse aqui na escola sabatina. Nós nem cobramos para ensinar, não é verdade? Nós somos bons de ensinar, nós somos bons de dar estudos bíblicos. Temos pequenos grupos, temos classes bíblicas. Não falta material para isso. Você pode ter aqui um orgulho santo. Somos bons em ensinar. Sobre batismos, estamos batizando? Estamos. Olhe para Paulista Oeste, por exemplo. Ano passado nós tivemos 1.794 batismos. Amém, né? Desses, mais de 1.000 eram crianças e jovens de 8 até 35 anos de idade. Alguns falam que a igreja está envelhecendo, mas aqueles que nós estamos conquistando estão cada vez mais jovens. E Deus seja louvado por isso. Agora, quando chega a parte que diz fazer discípulos, aí é nessa hora, irmãos, que eu fico chateado e preocupado. Porque muitas vezes nós estamos batizando muitas pessoas e elas estão o quê? Saindo. É verdade ou não é? Aqui em Bitinga, por exemplo, temos aqui muitas pessoas, e é tão gostoso olhar aqui da frente e ver esse lugar cheio. Mas vamos ser sinceros, se nós convidarmos todos aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor aqui em Bitinga, nós poderíamos ter um lugar com o dobro desse espaço, e ainda assim lotaria. É ou não é? Temos uma igreja fora o quê? Da igreja. E é por isso que nós estamos lançando um novo projeto, que chamará Projeto Ser, que é justamente um treinamento para os irmãos que dão estudos bíblicos, para ensinar a discipular outras pessoas. E também um treinamento para novos membros, aqueles que foram batizados ano passado, para aprenderem o que é de fato ser um adventista, ser um verdadeiro cristão, e não se afastar do caminho do Senhor. E a palavra ser, ela tem um significado especial. O S é de serviço. Como servir melhor na igreja? Como descobrir seu talento, seu dom espiritual? Como realmente frutificar, produzir bons frutos. O E é de evangelismo. Bom, você está aqui porque alguém o quê? Te evangelizou. Alguém te ajudou, alguém pregou o evangelho para você. Então essa arte de como dar estudos bíblicos, dirigir pequenos grupos, duplas missionárias, classes bíblicas, vamos ensinar. E o R é de relacionamento. Como se relacionar com Deus através da comunhão. E também como se relacionar com o seu próximo. Pensa comigo, queridos. Se a pessoa está envolvida na missão, trabalhando na igreja, envolvida na missão, pregando o evangelho por de fora, busca a sua comunhão e tem amizade na igreja, a chance dessa pessoa sair da igreja o quê? Diminui. E ela pode realmente amadurecer ainda mais a sua fé. Então por isso que eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, ore pelos projetos da ASA, pelos projetos da Escola Sabatina, pelo projeto do Ministério Pessoal. Mas de uma maneira muito especial eu peço para você, ore muito por esse projeto Ser. Porque eu estou cansado de a gente gastar tempo, né? Com uma pessoa, cuidando dela, visitando ela, e depois deixando ela de lado. Nós não podemos fazer isso. Na prática é algo assim, né? A gente vai lá na casa da pessoa, visita, dá um estudo bíblico de graça, né? De grátis. Come o bolinho que ela serve. Quando tem um programa como esse, faz até um Uber santo, né? A gente vai lá, pega e traz ela, mas depois que batiza, parece que nós o quê? Abandonamos. Agora daqui para frente você o quê? Sozinho. E não pode ser assim. Que possamos trabalhar para fazer verdadeiros discípulos para o reino dos céus. Amém? Sem mais delongas, vamos para o sermão. Pega a sua Bíblia e abre em 1 Timóteo, capítulo 1. Quando você encontrar 1 Timóteo, capítulo 1, você pega depois, põe um dedinho aí, e vai ali para 1 Coríntios, capítulo 15.
Então, encontrou 1 Timóteo, capítulo 1, depois você vai lá e procura 1 Coríntios, capítulo 15. Beleza? Enquanto você procura, deixa eu dar uma introdução aqui. Como o pastor Valdir disse, eu tive o privilégio de ser capelão em Ribeirão Preto. E depois de alguns anos voltei para ser o pastor da igreja lá, pastor da Central de Ribeirão. Mas na minha primeira passagem, eu era professor de religião e também era professor de filosofia. E ali nas aulas eu tinha um costume de vez em quando nós fazemos alguns debates ali. E eu lembro que um deles foi o seguinte: qual que é a grande diferença entre um ateu e um religioso? E separamos a sala em dois. Um ia defender o pensamento do ateísmo, evolucionismo, e o outro, então, os pensamentos deístas, criacionistas. O povo que crê em Deus. E começou ali a discussão entre os alunos. E sabe, como professor eu tenho um pecado, irmãos. Era bom ver assim o couro comer na sala de aula, sabe? Um brigando, querendo defender a sua ideia, era bom demais. E aí um grupo falava assim, não, porque é o seguinte, a grande diferença entre um ateu e religioso é o seguinte, é a paz. E aí eu perguntava, não, mas peraí, um crente sente paz no coração, sim ou não? O que vocês acham? Sim. E um ateu pode falar que tem paz? Também pode. Talvez ele não experimente a paz o quê? Real. Mas se você perguntar para ele, você tem paz? Tem. Aí um falava assim, não, porque um tem a Bíblia e o outro não tem. Tudo bem, um tem um material escrito, como base da sua o quê? Fé. Mas o outro também tem materiais, pesquisas, estudos, como base para aquilo que ele crê, para a sua ideologia. Então o pastor já falou, é a fé. Porque nós temos fé em Deus e o outro não tem fé em coisa o quê? Alguma. Mas olha que interessante. O ateu, às vezes, sem perceber, exerce o quê? A fé. Tem até um livro muito famoso que diz, o título, né? Não tenho fé suficiente para ser um ateu. Sem perceber, o ateu também exerce o quê? A fé. Aí o outro falava assim, não, pastor, já sei. Porque o crente tem que ser uma boa pessoa e o ateu já não é. Aí nessa hora eu falei, eu discordo. Porque um crente não tem que ser um bom cidadão, um bom esposo, uma boa esposa, uma pessoa legal na sociedade? Sim ou não? Mas um ateu pode ser isso também ou não? Pode, e cá entre nós, né, irmãos? Tem alguns ateus que são mais crentes, entre aspas, mais boas pessoas do que o quê? Aqueles que falam que de fato existe um Deus. E aí ficou aquela discussão. E em cada um dos argumentos sempre tinha um confronto e uma resposta. Até o momento que chegou uma questão. E sabe qual que é a questão que era? A esperança. Porque aquele que crê em Deus tem uma esperança. Já o ateu não tem esperança o quê? Alguma. E naquele dia então, naquele período de aulas, eu fiz uma ilustração com os alunos. Eu quero chamar aqui um rapaz, esse rapaz aqui, ó, esse desbravador, você, vem aqui à frente, por favor. Como que você chama? Daniel. Chega aí, Daniel. Nem sei se meu pai já fez essa ilustração aqui, Bitinga, mas eu vou fazer. Chega aí, Daniel. Daniel, pega essa Bíblia aqui para ficar com cara de crente, tá bom? Você está com uniforme, tá bom aqui. Vamos fazer uma ilustração. O Daniel aqui é o crente e eu sou ateu. Nós somos amigos, nos conhecemos desde criança. Estudamos na mesma escola. O Daniel senta na minha frente, eu sento atrás dele. Ele nem percebe, mas de vez em quando está dando uma coladinha na prova dele, porque o Daniel é bom mesmo, eu sou meio pica-fumo. Fomos amigos, crescemos juntos, mas passou o tempo. E a vida então nos levou a caminhos diferentes. O Daniel seguiu a vida dele, e eu o quê? Segui a minha vida. Passou aqui, vai 20 anos, eu encontro o Daniel. Fala, e aí, Daniel, beleza, cara, que bom te encontrar. Você casou, cara, teve 10 filhos, que loucura, meu! Daniel, lembra que a gente ia na escola junto? E depois da escola a gente ia lá para sua casa, brincava e tudo mais. À noite a gente assistia o jogo do Coringão junto, você lembra disso? Você é corintiano mesmo? Ô, louco, cara. Já quer abalar a amizade, né? Você torce para que time? Palmeiras? Oh, meu Deus te perdoe, tô brincando. Vamos lá. Mas mesmo sendo Palmeiras, a gente é brother. Vamos lá. Você falava de Jesus para mim. Você falava que um dia ele ia voltar. E passou 20 anos. E Jesus não
Voltou. Pergunta aqui à igreja, o que o Daniel perdeu nesse tempo? Ah, pastor, não perdeu o quê? Não perdeu nada. Seguiu a vida dele, casou, teve os 10 filhos, mas está aí. Está tudo o quê? Seguindo nos conformes. E eu? Perdi alguma coisa? Não. Continuei seguindo a minha vida o quê? De boa e tranquila. Mas imagina a cena diferente. Passou os 20 anos, eu vou encontrar Daniel. E eu falei, e aí, Daniel, beleza, cara, como que você está? E quando eu aperto a mão do Daniel, Jesus está voltando em poder e grande glória. Aí eu pergunto a vocês, o que o Daniel ganhou? Hã? Vocês estão aqui ou não estão? Está transmitindo aqui ou não? Hã? Só gravando só? Ah, bom. Gente, acorda aí, hein? O que o Daniel ganhou, gente? Ganhou salvação, ganhou tudo. Tem até algumas crianças que estão com coroa, né? Coroa da vida eterna. Ele ganhou tudo. E eu? Perdi tudo. Então, o que realmente difere um ateu de um religioso é a esperança. Daniel, obrigado pela ajuda. Já pode trabalhar na Globo se quiser já, viu? Deus te abençoe muito. Mas olha só. Aqui eu dei o exemplo da esperança do cristianismo. Existem outras esperanças, sim ou não? Hã? Sim, existem outras esperanças. Por exemplo, quais são as 5 maiores religiões do mundo? Quais são? Pode falar. Hinduísmo é a terceira. Islamismo é a segunda. Falaram católicos. O catolicismo não é religião, é denominação. Mas o cristianismo é a primeira o quê? E maior religião. Então já temos aqui cristianismo, islamismo, hinduísmo. Qual que é a quarta e a quinta? Budismo é a quarta, vocês estão fera. Qual que é aqui? Shintoísmo? Não. Muçulmanos é o islamismo, segunda. Espiritismo é a sétima. Mas é muito interessante o espiritismo. Porque nós vamos ver já já que o espiritismo tem um pezinho em todas. Qual que é a quinta? O ateísmo, olha que legal. O ateísmo não é uma religião. Mas é interessante porque eu tenho em casa muitos livros. E às vezes eu roubo alguns livros do meu pai. Eu roubo não pode falar que eu roubo na igreja, né? Eu pego emprestado sem devolver para o meu pai. Alguns livros dele. E há outros que eu compro. Eu gosto muito de ler. Irmãos, eu leio de tudo. Só umas coisas do capeta, assim, muito abertas que eu não leio. Mas eu gosto de ler alguns livros ateus, sim. E eu tenho 2 livros ateus, que são muito fortes. Um é de um francês chamado Georges Minois, História do Ateísmo. E o outro é A Morte de Deus na Cultura, Ego Terrier, Ego, uma coisa assim. Nesses 2 livros, eles têm um pensamento muito, muito interessante. Que ele diz o seguinte, que a maior parte das pessoas são ateus. Como assim, pastor? Falamos aqui já do cristianismo, do islamismo, do hinduísmo, do budismo, não acertamos a quinta ainda, mas já falamos essas. São bilhões de pessoas, como que eles podem falar que o ateísmo é maior do que essas religiões? E sabe o que eles defendem? Eles dizem o seguinte, por mais que uma pessoa diga que é um cristão, que é um muçulmano, que é um budista, um hinduísta, quando você vê na prática, eles não são aquilo que eles o quê? Falam. Há um outro livro, esse é religioso, que o título diz assim, O Cristão Ateu. Crê em Deus, mas vive como se ele não o quê? Existisse. Será que eu e você realmente somos o que falamos que somos? Quando você fala assim, eu sou um adventista, você vive como um adventista? Quando você diz, eu sou um cristão, você vive como um cristão? Está vendo como que o projeto Ser liga, de fato, com tudo isso? Ensinar as pessoas o que é ser de verdade. Mas, enfim, o ateísmo não é uma religião, mas tem um bom chute. Qual que é a quinta? Vou dar um incentivo, valendo R$1 milhão, vai? Qual que é a quinta? Judaísmo, não, judaísmo está longe, mas foi um bom chute. Maçonaria não é religião, certo? Diga. O ateísmo? Não, ateísmo eu já expliquei aqui, nada a ver.
Irmãos, fiquem tranquilos, é difícil acertar a quinta. Eu prego esse sermão já há uns 7 anos, e só 2 vezes acertaram. A quinta é chamada de religiões orientais. São várias religiões que são tudo farinha do mesmo saco. E eles chamam de religiões o quê? Orientais. São religiões orientais, budismo, hinduísmo, islamismo e cristianismo. Agora, olha que interessante, essas 3 últimas, elas creem em coisas similares. Lembra que eu falei do espiritismo? Eles creem em processo de reencarnação. Então existe um círculo chamado de Sansara ou Sansara, que ensina o seguinte: bom, hoje eu sou um homem. Se eu for um homem muito bom, eu vou morrer e vou me reencarnar e vou virar então um anjo. Se eu for um anjo muito bom, eu vou morrer, vou reencarnar e vou virar um deva, que é uma espécie de um semideus. E se eu for um deva muito bom, eu vou morrer, vou reencarnar e vou virar um Buda. E aí quando eu virar um Buda, eu já não morro mais. Só que agora também eu já não sinto mais ódio, já não sinto mais amor. Eu simplesmente fico parado e a minha sabedoria emana pelo universo. E eu fico ali só por toda a eternidade. Aí eu fico pensando, irmãos, peraí, mas que esperança que é essa? Uma esperança de viver sozinho, isolado por toda a eternidade, onde você já não sente mais tristeza, amém, mas você não sente mais amor, alegria. Que esperança que é essa? E você fala assim, mas pastor, e se você for uma pessoa ruim? Você vai morrer e vai reencarnar num elemento da natureza, como se fosse um bicho, como se fosse uma árvore. Então, por exemplo, pensa comigo, se agora reencarnou, virou uma árvore, tá de boa, né? Eu fico pensando, como que pode ser uma árvore má, né? Aí você fala, pastor, é só lembrar da figueira, né? Não produziu o quê? Os frutos. Então você está lá, uma árvore, só está produzindo o quê? Os frutos. Aí de repente vem alguém com machado, o quê? Pá! Te corta fora. Nem ser árvore é fácil, né? Fala de bichinho, por exemplo. É só andar aqui por Ibitinga, mesmo vindo poucas vezes aqui. Tem animais abandonados aqui? Sim ou não? Gato, cachorro, o que for aí na rua? Tem ou não tem? Maltratados? E eu fico perguntando, queridos, essa reencarnação para viver nessa terra de pecado, de lutas, de dificuldades, de morte, destruições, catástrofes, vale a pena? Essa é uma esperança coerente? Essa é uma esperança que de fato muda a sua vida? Sim ou não? Sim ou não, gente? É claro que não. É uma esperança que não vale o quê? A pena. Aí chega então para o islamismo. Aí você fala, pastor, eu já sei, eles creem no céu, no paraíso. E se você é homem e morrer pelo islamismo, quando você morrer, você vai acordar no paraíso e você vai receber 72 virgens, lindas de corpo, lindas de rosto, e a sua virgindade dura o quê? Para sempre. Aí eu estou vendo algumas irmãs aqui esfregando a mão já, né? Falei, para nós, hein, pastor? Será que quando eu chegar lá, vai ter 72 Brad Pitts para mim? Irmã, sabe o que vai ter? Vai ter o teu marido lá, velho e acabado. E você vai ter que dividir ele com 72 mulheres que são mais bonitas que você. Aí eu pergunto, gente, que céu que é esse? Que céu que é esse, aonde a natureza carnal está à flor da pele? Que céu que é esse, aonde é mais para homens e menos para mulheres? Por isso que quando chega no cristianismo, quando chega na nossa esperança, eu sei muito bem que essa é a única esperança coerente. Essa é a única esperança que realmente vale a pena, porque é para homens, é para mulheres, é para crianças, porque das tais é o reino dos céus. É para aqueles que choram, porque serão consolados. É para aqueles que têm sede e fome de justiça, porque lá sim, tudo dará o quê? Certo, a morte já não existirá, já não haverá mais sofrimento, e poderemos sim estar com Cristo por toda a eternidade. E quando nós lemos 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 1, nós temos o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa o quê? Fala comigo, povo, a nossa o quê? Esperança. Porque a nossa esperança, ela é alicerçada em Cristo. O nosso Deus não pode falhar, o nosso Deus não pode mentir, amém por isso, porque se Ele prometeu, Ele vai o quê?
cumprir. A nossa esperança está alicerçada em Cristo. Só que olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos o quê? Os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. O meu pai ensina uma coisa que eu discordo. Mas não fala para ele que eu contei isso para vocês, senão eu vou apanhar em casa depois, né? O meu pai fala assim, talvez você já ouviu esse sermão. Ele diz assim, que se Jesus Cristo não fosse voltar, se você tiver a Bíblia, ela ainda ia ser o meu guia. Ele fala, se eu tivesse a Bíblia ia continuar sendo o meu guia. Porque a Bíblia me ensina a ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, ensina a administrar bem os recursos financeiros, ensina como ser um bom trabalhador. Ensina ou não ensina tudo isso a Bíblia? Sim ou não? Ensina. Só que olha só, mesmo ensinando tudo isso, isso não é o quê? Suficiente. Porque não adianta ser uma pessoa melhor aqui na terra simplesmente por ser. Não adianta desejar coisas boas aqui na terra, porque sabe, há coisas muito melhores que nós nem imaginamos e nunca vimos no céu. Aí sim são as coisas boas. Aqui não é o nosso lugar, nós não fomos criados para isso. Eu quero abrir uma janelinha aqui, aproveitar até o tempo. Sabe, quando você como cristão procura ter uma vida boa, procura cumprir com os preceitos do Senhor, mas se a volta de Jesus não é a sua grande motivação, já era, não dá. É a volta de Jesus a sua maior preocupação? Se sim, é a melhor decisão que você tomou. Porque nós passamos sim por sofrimentos, por lutas, por dificuldades. Não é fácil viver nesse mundo. Não importa o quão grande é a sua fé, você vai sofrer. Olha para a vida do próprio Cristo. Foi fácil a vida dele aqui? Não foi. Mesmo sendo o Cristo, o Salvador e Senhor, até para ele foi difícil, quanto mais para nós. Agora a gente chega na vida espiritual, e por muitas vezes nós pecamos e falhamos. Eu digo como filho de pastor que eu pequei e falhei. Sabe, quando eu era mais novo, eu comecei a pensar assim, bom, Jesus vai demorar muito tempo para voltar. Na verdade, um pouquinho antes, eu até agradeci a ele sobre isso, né? Bom, Senhor, ainda bem que o Senhor vai demorar muito, né? Porque eu não vejo a hora de crescer e sair de casa e ter minha casa. Eu não vejo a hora de conhecer alguém, me apaixonar, amar e casar. Um dia eu quero me formar na faculdade, quero trabalhar. Não, Jesus não pode voltar sem antes eu ter os meus filhos. Eu quero saber como vai ser o rostinho dele, né? Ou dela, como que vai ser o dia a dia, a convivência. Então depois que eu viver tudo aquilo de bom que essa terra pode me oferecer, o Senhor pode voltar. Quando você vive dessa maneira, você é uma pessoa infeliz. Passou mais um tempo, comecei a pensar assim, puxa, esse negócio da volta de Jesus é uma mentira, ele não vai voltar. Comecei a ser o quê? Infeliz. Depois eu voltei a estudar e falei, não, realmente, ele vai voltar, isso está certo, mas ele não vai voltar na minha o quê? Geração, não vai voltar no meu período. Irmãos, essa é a maior nhaca que você pode cometer na sua vida, porque você pensa assim, não, tá, já sei, pastor, vou fazer uma malandragem com Deus. Sabe o que eu vou fazer? Estou de boa, eu creio que ele vai voltar, mas eu também quero curtir um pouquinho do mundão, então eu vou sair, eu vou curtir todo o mundão. Quando eu já estiver bem velhinho, já sem dente na boca nem nada, eu pego e volto o quê? Para a igreja. Jesus vai ter que me perdoar, porque ele é misericordioso, ele disse que quem pedir perdão vai receber o perdão, e aí já era, estou salvo. Curti o mundão e estou o quê? Salvo. Irmãos, louco. Que loucura pensar assim. Que loucura pensar assim por alguns motivos. Primeiro motivo, quem de nós tem segurança na sua salvação? Quem de nós tem? No controle da vida. Nós temos que confiar em Deus, Ele sim nos dá essa garantia. Se você hoje se sente salvo, não é porque você é bom ou pelos seus méritos, é porque Deus te deu essa misericórdia de você estar em paz com Ele. Mas quem de nós tem controle sobre a vida? Meu pai fala muito isso, não gosto desse papo, mas é verdade. Irmãos, acordei cedo, peguei o carro e vim para cá, de Rio Preto para cá.
Depois da tarde, do culto, eu vou embora. O que garante que eu vou chegar com vida lá em Rio Preto? O que garante que você não vai passar mal, vai ter um infarto? Vai descobrir um problema e rapidinho vai perder a sua vida? É um tombo besta, um escorregão, aquele infarto que você não esperava, e tudo o quê? Já era. Vale a pena viver uma vida longe do Senhor, e ser pego desprevenido e perder a salvação? E mais do que isso, queridos irmãos, quando você acha que a volta de Jesus está muito distante, você realmente trata a vida espiritual em segundo plano. Deus não está no primeiro lugar, você coloca outras coisas no primeiro lugar, e aí você vai, e parece que não chega a lugar nenhum. Aí você reclama com Deus, fala: Deus, eu não estou vendo seus planos e sonhos sendo concretizados na minha vida, eu não vejo aquela qualidade de vida que o Senhor prometeu, e de fato você não vê, porque você pensa que Jesus está longe o quê? Demais, que a volta dele vai demorar demais. Por isso que eu digo, meu querido irmão, minha querida irmã, a única felicidade, a verdadeira felicidade, é viver uma vida como se Cristo voltasse hoje. Ellen White fala sobre isso. A maior loucura que um ser humano pode ter é sair de casa sem a certeza da sua salvação. E a segunda maior loucura é ir dormir sem ter a certeza da sua salvação, de realmente entregar a sua vida ao Senhor. Mas sabe, queridos, eu digo para vocês de todo o meu coração, quando você ama a volta de Jesus, quando você vive a pregação mostrando que Jesus Cristo vai voltar, você vive a alegria de fato, você realmente se torna um servo, um verdadeiro cristão, assim como deve ser. Porque uma coisa é certa, queridos irmãos, você querendo ou não querendo, ele vai voltar. E eu até digo amém por isso, porque é independente de ação humana, Cristo vai voltar, e eu digo amém de novo, porque isso é certo, isso é uma palavra verdadeira. Há mais de 2.500 textos na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. 40 vezes no Evangelho ele disse: eu vou, mas eu volto. Mas de todos os textos, o que mais impressiona a minha vida espiritual é o texto de Mateus capítulo 6. Vamos lá, para Mateus capítulo 6. Sermão do Monte. Verso 19 em diante diz assim: não acumulais para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aí você fala assim: não, peraí, pastor, acho que você leu o texto errado. Dá um pause aí. O Senhor está falando sobre a volta de Jesus? Não, Senhor não, que eu sou muito novo, né? Você está falando sobre a volta de Jesus? Ou você está falando aqui sobre dízimos e ofertas? Ah, já pegou essa palhinha com a lição já, né, pastor? Malandro, né? Irmãos, esse texto aqui não tem nada a ver com dízimos e ofertas. Não tem nada a ver com dinheiro. Eu vou explicar para você. Sabe, como filho de pastor, eu praticamente nasci na igreja, né? Nasci no Hospital Adventista em São Paulo. E fui crescendo, sempre tendo essa convivência. Ir na igreja, meu pai já era evangelista, ir na associação. E eu lembro como que assim fosse hoje, quando eu era criança. Eu frequentava a igreja do Belém, em São Paulo. Não sei se alguém conhece lá. E eu lembro que era um sábado de 13º. E naquele sábado, as crianças iam na frente lá, da igreja, lá no púlpito. E naquele sábado, então, o tema era profissões. E eu fui o tesoureiro. Eu lembro que teve um irmão que cedeu ali o paletó, e eu coloquei o paletó dele, tinha uma caneta chique aqui dentro. Eu peguei a caneta, abri, e ela não conseguia montar de novo, e coloquei a caneta desmontada dentro do paletó. E eu lembro a professora falando no meu ouvido: decora esse versinho aqui: não ajuntei os tesouros na terra, mas ajuntai eles no céu, porque ali a traça e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde estará o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E eu falei aquele verso aquele dia. Mas sabe, mesmo sendo filho de pastor, mesmo sempre estudando a lição, decorando muitos versos,
De todos os versos que eu já decorei, esse aqui foi o que mais impactou a minha vida. Na verdade, tem muitos de quando eu era criança que eu nem me lembro mais, mas esse me impactou. E eu lembro que eu cheguei em casa e fiquei pensando: Senhor, coisa de criança, mente de criança, como que eu faço para mandar meus tesouros para o céu? E eu orava ao Senhor e perguntava isso. Passou um tempo, eu perguntei para minha mãe, falei: mãe, vai ter futebol no céu? Já veio aquela cara assim, né? E antes de dar tempo para ela responder, eu perguntei: mãe, será que vai ter videogame no céu? E ela: então, filho, não sei e tal, mas por que você está perguntando isso? Não, mas porque assim, ó, os 2 grandes tesouros que eu tenho é essa bola de futebol. E o outro tesouro que eu tenho é esse Super Nintendo com o joguinho do Mario. Esses são os meus tesouros. E a Bíblia diz que eu preciso mandar meus tesouros para o céu. Eu nem lembro a resposta que minha mãe deu aquela migué santa, né? Mas eu lembro que eu orava para o Senhor e falava assim: Senhor, mente de criança, Senhor, como que eu faço para mandar esses tesouros para o céu? Porque era o seguinte, eu queria ir para o céu, e eu imaginava justamente como nós cantamos na música: vamos chegar no céu, e lá no céu nós vamos ter o quê? Uma mansão. E eu pensava: bom, eu vou ter a minha mansão, o meu pai, minha mãe, meu irmão vão ter outra mansão, eu vou ter só a minha. E quando eu chegar, a mansão vai estar pronta. Só que lá nessa mansão, Jesus vai me dar a oportunidade de mobiliar ela do jeitinho que eu quiser. A mesa, a cadeira, os quartos, do jeitinho que eu quiser. Mas vai ter um quarto que esse não dá. Esse quarto já vai estar pronto, que é o quarto do tesouro. E eu imaginava abrindo a porta daquele quarto, sabe? Olhando no meio do quarto, um baú tipo de pirata, madeira grossa, ferro bem grosso. E quando eu abri ali o baú, o meu rosto brilhava dos tesouros que eu tinha o quê? Acumulado. Eu já imaginava: bom, a bola de futebol e o videogame vai estar o quê? Vai estar lá dentro. Passou mais um pouquinho de tempo, eu comecei a ter medo do céu. Mas como assim, pastor? Sabe? Lá no céu diz que nós teremos a árvore da vida, não é verdade? Sim ou não? Sim. E como que funciona a árvore da vida? Cada mês produz o quê? Um fruto diferente. E eu comecei a ter medo, porque, irmãos, eu odeio manga. Eu odeio manga. Não é que eu não gosto de manga. Eu acho que o fruto proibido era manga. Por isso que vai que o cão chupa manga, né? Eu odeio manga. E eu comecei a ficar com medo. Vai que o mês inteiro no céu é o quê? É manga. E ali então eu tinha minha comida favorita, que era a batatinha frita. E alguns até ensinam, né, que não vai ter batata no céu, né? Que só o que cresce em cima da terra que vai ter para comer. Eu nem sei se vai ou não vai ter, mas assim, eu morria de medo da manga. Aí eu orava: Senhor Jesus, como que eu faço para mandar um estoque de batatinha frita para o céu? Porque no mês que for manga, estou o quê? Garantido de batatinha frita. O tempo passou, e eu comecei a ganhar do meu pai uma mesada. R$10 por mês. Era pouco naquela época, e hoje é o quê? Não é nada. R$1 de dízimo, R$1 de oferta, e ficava R$8 o quê? Para mim. Eu me sentia rico, porque estou com dinheiro, estou cheio da grana. E eu orava também ao Senhor e falava: Senhor, como que eu mando esse tesouro para o céu? Porque essa é a minha fortuna. O tempo foi passando, sabe? Hoje eu nem jogo mais bola, videogame então nem se fala. Há outras coisas mais que eu gosto de fazer. Eu gosto de viajar, de estar nas igrejas, de estar com a minha família. É esse que é meu verdadeiro lazer. Comer batatinha frita é bom, irmãos? É ou não é? É bom, mas irmãos, comer uma boa pizza é top, né? Hã? Um rondelezão assim da vida? O negócio é chique demais. Irmãos, ganhar dinheiro é bom ou não é? Hã? Pô, se você não gosta e quer fazer o pix do seu para mim, eu estou aceitando. Ganhar dinheiro é bom. Mas sabe, ó, já tem gente querendo dividir comigo o prêmio aqui já. Ganhar dinheiro é bom. Mas sabe que isso, pensa no céu. Por mais que você tenha um lazer bom aqui na terra, olha no céu. Nós vamos estar com Jesus. Nós vamos conhecer os personagens bíblicos. Nós vamos estar com muitas pessoas ali. Vamos poder brincar com o leão e com o cordeiro ao mesmo tempo. Talvez conhecer coisas que nós nunca imaginamos. Não tem lazer aqui na terra que pode ser comparado com o céu. Irmãos,
No céu até a manga vai ser boa. A mesa está preparada. Vamos ter ali um banquete com outras coisas que nós nunca experimentamos. Coisas boas demais. E desculpa a expressão, queridos irmãos, mas olha só. Do que é mesmo feito o chão, as ruas do céu? Do que? De ouro. Irmãos, o material mais vagabundo do céu é ouro. Que Deus põe no chão para nós pisar em cima mesmo. Só que daí fica a questão. O que tem aqui na terra que eu possa acumular no céu? Se não é lazer, se não é comida, se não é dinheiro, o que tem? Aí eu aprendi uma coisa na igreja. Eu quero ver se você aprendeu igual eu. Que diz assim: a única coisa que eu posso levar para o céu é o meu? Fala forte, é o meu? Cara, sim ou não? Sim. Não, aprendemos errado. Há uma outra coisa que nós podemos levar para o céu. Sabe o que é? Sabe? Pessoas. O próximo. Nós podemos levar pessoas para ao céu. E aí a ficha cai. Faz sentido? Porque, irmãos, Jesus vai voltar e tudo vai queimar. A sua casa, o seu carro, o seu diploma, a sua conta no banco, tudo vai se perder. Você pode sim, em Cristo Jesus, aceitar a sua salvação e obter salvação. Você pode sair e pregar o Evangelho, para que outras pessoas também tomem uma decisão ao lado de Cristo. E quando eu paro e penso nisso, cai a ficha. Porque o verdadeiro tesouro que eu tenho aqui na terra, de fato, são as pessoas que estão ao meu redor. Eu olho para minha esposa, a Brenda, os meus filhos, o João e o Henrique, e olho para eles e sou grato a Deus, pelos verdadeiros tesouros que Ele me deu. Alguns falam assim: pastor Mateus, como que é ser filho do Mota? Eu não sei, só sou filho dele, né? Dele e da Valéria. Nunca tive um outro pai, uma outra mãe. Mas eu louvo a Deus e falo assim: Senhor, obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu irmão, pela minha família. Senhor, obrigado pelos meus amigos, obrigado pela minha igreja, pelo povo que está ao meu lado, os meus irmãos na fé. E quando eu olho para essa multidão, eu vejo cada um de vocês e sei o quão preciosos vocês são. Nós amamos vocês. Eu estou aqui pregando porque eu amo vocês. E o meu maior desejo é que nenhum que está aqui se perca. Que você realmente amadureça a sua fé. Que você que talvez veja aqui pela primeira vez, tome uma decisão ao lado de Jesus, porque você é extremamente valioso. E alguns podem até falar: pastor, uma pessoa não tem o quê? Preço. Não dá para calcular o preço de uma pessoa. E eu digo para você: dá. Sabe quanto que eu e você custamos? Custamos o sangue de um Deus que saiu do teu trono de graça, que veio aqui na terra e morreu por mim e por você. Nós custamos o sangue de Jesus. Agora, quando eu entendo isso, quando cai a ficha, quando eu entendo que cada pessoa de fato é o verdadeiro tesouro, eu paro de correr atrás de coisas falsas, de coisas que, biblicamente falando, não tem valor nenhum. E eu passo então daqui para frente a valorizar a mesma coisa que Deus valoriza. Porque se não fosse por nós, Ele não viria aqui na terra. Ele não veio morrer por causa das plantas, pelos rios, pelos bens materiais. Ele morreu por mim e por você. Ele nos ama. Nós somos o verdadeiro tesouro. Agora eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você consegue olhar para aqueles que estão ao seu redor e realmente valorizar eles? Falar assim: pastor, está certo. Eu olho aqui para a minha família que está comigo, eu olho para os meus amigos, os irmãos que estão ao meu redor, e realmente eu louvo a Deus, porque esse é o grande bem que Ele me deu. Essa é a maior preciosidade que eu tenho aqui na terra, são a vida dessas pessoas, o dom da vida que eu tenho. Eu louvo a Ele por isso, que é o grande bem que eu tenho. Mas sabe, queridos, eu pergunto a vocês: você realmente ama a Deus sobre todas as coisas? E já entregou a sua vida a Ele? E você realmente ama o teu próximo como a ti mesmo? A ponto de você lutar pela vida dessa pessoa, ajudar ela e falar: olha, se for depender de mim, você vai entrar no céu. Se for por mim, eu vou fazer tudo para que você não perca. Você precisa de amor, eu vou te dar amor. Você precisa de carinho, eu vou te dar carinho. Você precisa de um estudo, eu vou te dar um estudo. Você precisa de um suporte, eu vou te dar suporte. E mesmo que você me dê trabalho a vida toda, eu quero entrar contigo, segurando as tuas mãos nas mansões celestiais. E se eu e você morrer, eu quero ressuscitar no céu.
ao lado de Cristo, e poder falar, mesmo vivendo num mundo difícil, ainda assim valeu a pena, porque olha onde estamos. Jesus Cristo voltou, e no final tudo deu certo. Você pode já agora, essa manhã, abraçar quem está ao seu lado, apertar a mão dele, e dizer a essa pessoa o quanto você a ama, o quão preciosa ela é. Mas eu digo a você de novo, quantas pessoas que deveriam estar aqui, mas que não estão. Quantas pessoas que são valiosas para você, que precisavam estar aqui e não estão. Você fala, pastor, eu sinto aqui a minha mão vazia, porque eu queria estar segurando na mão do meu esposo, da minha esposa agora. Os meus filhos, pastor, estão fora da igreja. Os meus amigos abandonaram a fé. Alguns desses, pastor, nunca conheceram a Jesus de fato e se entregaram a Ele. Pastor, há tantas e tantas pessoas mais que precisam estar prontos para o céu, que são valiosas para mim, mas não estão. E é nesse momento agora, então, que eu quero fazer uma oração especial por você. Eu quero já chamar aqui o Uricantos para vir aqui à frente. Eles vão cantar um hino agora. E dentro desse hino que eles vão cantar, eu quero que você faça algumas coisas. Enquanto eles cantam, você vai fazer a sua oração. Da mesma maneira que você orou por mim, agora é a hora de você orar por você e pelos verdadeiros tesouros dessa terra. Você vai mais uma vez colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você vai se entregar a Ele. Você vai agradecer a Ele pelo dom da vida. E vai pedir para que sobre você caia o poder do Espírito Santo. Para você fazer coisas extraordinárias. Para que você se sinta de fato usado por Ele. Mas Ele quer te usar. Não é para aparecer aqui na igreja. Não é para pregar um grande sermão. Cantar um lindo louvor. Trabalhar só por trabalhar. Ele quer te usar para acumular o verdadeiro tesouro no céu. É por isso que você vai pedir a Ele o suporte. Para você ser esse apoio àqueles que estão ao seu lado aqui agora. Para que você nunca venha a ser uma pedra de tropeço. E que ninguém venha a se perder por tua causa. Mas nesse momento também, você vai orar por aqueles que você conhece, por aqueles que você ama, que ainda não tomaram uma decisão lá do Senhor. Aqueles que por algum motivo tomaram uma decisão, mas que ao longo da vida vieram a se perder. São esses os verdadeiros tesouros que nós precisamos resgatar. São essas as verdadeiras preciosidades que nós precisamos levar para o céu. Você vai receber aqui depois um pirulito, né, Aline? Que serve como um bom convite para você levar para alguém afastado. E quando você chegar para essa pessoa, você vai falar para ela: meu querido irmão, minha querida irmã, esposo, esposa, filho, filha, querido amigo que eu amo tanto, eu quero dizer para você que Jesus também te ama e que Ele vai voltar. Eu quero te dizer que Ele vai voltar logo. E sabe, caiu a ficha para mim. Eu quero ir para o céu mais do que nunca. Eu amo a volta de Jesus. Mas eu não quero ter esse encontro com Cristo sozinho. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você viva a plenitude de vida em Jesus, assim como eu quero viver também. E da mesma maneira que eu seguro a tua mão agora, eu quero estar segurando a tua mão quando nós entrarmos na Canaã celestial. Você vai sair daqui e vai apelar a essas pessoas, vai buscar essa ovelha perdida, essa moeda perdida, esse filho que se perdeu, mas que continua sendo muito valioso para ti, que continua sendo muito valioso para o nosso Senhor. Convide ele para ter esse encontro com Cristo, e tenha certeza absoluta que através da sua oração o Espírito Santo vai lhe incomodar. Saiba que através da sua oração o Espírito Santo vai te capacitar, e assim então ajuntaremos os verdadeiros tesouros no céu. Muitos podem pensar o seguinte: pastor, eu tenho um pouco de medo de falar com essa pessoa, eu tenho um pouco de medo de apelar e ela não aceitar.
dela falar não para Jesus, em vez de falar sim. Meus queridos, nós não temos o controle realmente sobre a decisão que a pessoa vai tomar ou não. Isso é entre ela e Deus. Mas nós temos a missão, nós temos o dever de sair e pregar. Nós temos essa missão de sair e aproveitar o dia de hoje para apelar mais uma vez ao seu coração. Eu quero dizer para você mais uma vez, você não estará sozinho. O Espírito vai te acompanhar. Os anjos vão à frente. E Jesus estará batendo na porta do seu coração. Então, faça a sua parte. E deixe Deus fazer a parte dele. Não perca a fé. Não perca a esperança. Mas vá, apele e chame esse verdadeiro tesouro para o lugar certo, ao lado de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Pai Celestial, nós conseguimos entender que a nossa vida tem que ser uma vida tudo por Ti e somente para Ti. Nós queremos viver como verdadeiros servos ao Teu lado, pregando o Teu Evangelho, nos preparando para a volta de Jesus. Mas o que nós desejamos, Senhor, é que mais e mais pessoas vivam essa experiência ao Teu lado, sintam o que nós sentimos, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua proteção, mesmo vivendo no mundo de pecados, mesmo passando por sofrimentos. É muito bom ter uma esperança, confiar que brevemente o Senhor vai voltar. E nós não queremos, Senhor, estarmos sozinhos. Nós queremos sim segurar nas mãos agora das pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que nós amamos, e que nós, assim como estamos aqui agora, em pé, te louvando, orando, conversando contigo, é o que nós queremos fazer por toda a eternidade, estar contigo por toda a eternidade. Mas nós sentimos aqui, Senhor, um vazio, porque há pessoas queridas que ainda não tomaram essa decisão, há pessoas que por algum motivo já tomaram essa decisão, mas lhe abandonaram, e nós queremos ainda hoje, Senhor, bater em cada porta, ir em cada lar, e anunciar a elas que o Senhor vai voltar, e que o Senhor as ama muito, mas que nós também as amamos, que o céu não será o mesmo sem elas, que nós não queremos nem por um segundo imaginar o céu sem elas. Queremos apelar para que elas venham aqui, e que elas possam de novo ter um encontro contigo, se aproximar de Ti, e um dia receber das Tuas mãos a coroa da vida eterna. Por favor, Senhor, tire de nós o medo, tire de nós as preocupações, apenas nos dê o Teu poder para ir, e opere um milagre na nossa vida, e na vida desses que receberão a Tua mensagem, que receberão esse apelo. Que à tarde possamos nos encontrar mais uma vez, para ter um encontro especial contigo. É que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.